Bem, como eu sempre faço no grupo da igreja, aquilo que a gente vai estudar à noite, eu coloco um resuminho lá. Uma hora de oração vale mais do que um ano de estudo. Uma frase interessante, que também li no livro Páginas de Ouro de Oração, que Coleridge, um nome inglês, não sei pronunciar direito, né? Ele escreveu: uma hora de solitude gasta em oração sincera e fervorosa. Tem que ser oração, mas tem que ser sincera e fervorosa. Ou sobre conflito e a conquista de uma única paixão, ou sobre um pecado sutil no coração, nos ensinará mais sobre o pensamento, despertará mais em nós a capacidade e a formação do hábito de reflexão do que um ano de estudo nas escolas sem essas coisas. Quer dizer, resumindo em menos palavras, né? A oração sincera, a oração fervorosa, ela sobrepuja qualquer dor da alma, qualquer aflição, qualquer pedido por vencer qualquer paixão. Um momento de oração com Deus e meditação com Deus sincera vale mais do que um ano estudando como vencer aflições numa escola onde não tem essa comunhão sincera, essa reflexão, essa oração com Deus. Realmente isso é verdade. Por isso escolhi o texto de Mateus capítulo 26, quando Jesus disse para Pedro e aos demais discípulos: não pudestes vigiar comigo nenhuma hora? Uma pergunta, e é uma pergunta que continua sendo ressoada aos nossos ouvidos. Vamos meditar um pouco nesta hora. Uma hora de oração vale mais do que um ano de estudo. Coleridge, esse autor que escreveu essa frase que acabei de ler e resumir, ele era um poeta, um escritor inglês. Ele morreu em 1834. Ele teve uma vida sofrida e, por causa de ficar órfão e ser muito perseguido por um irmão mais velho, muitas vezes ele buscava se esconder. Por isso essa ideia que ele tinha de solicitude, de ficar em um lugar sozinho, escondido, buscando a presença de Deus em meditação. Isso orientou muitos os livros, as poesias que ele escreveu, e ele se tornou um homem muito conhecido e é chamado um dos fundadores do romantismo na Inglaterra. Tal a projeção que ele alcançou. E assim como nós cantamos Hora Bendita, o hino 148, ele traz essa mensagem também, essas ideias. Quando nós cantamos a primeira estrofe, Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração. É o que é produto da oração. Primeira coisa, trazer paz ao coração. Sobrepuja toda dor. Quer dizer, a gente pode estar passando um momento de dor, mas a hora de oração vai sobrepujar isso. O auxílio do Senhor vai levar embora a dor, a perturbação, e a gente vai vencer. Então, várias coisas que estão neste hino, que fala de mais fé, de mais amor, na hora da aflição, no dia mal, na tentação, está falando constante orar. Orar, estar buscando a Deus em oração. Então, olhando Mateus capítulo 26, nós sabemos que essa frase de Jesus foi dita quando Jesus estava no Getsemane, alguns momentos antes da prisão, de ser entregue nas mãos dos homens, quando seria injuriado, açoitado, até depois, então, sacrificado, crucificado na cruz. Vamos ler esse contexto. Mateus 26, a partir do verso 36 até 46. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está triste, que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro:
vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Verso 40, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Esse texto que narra a agonia de Jesus no Getsemane, nós encontramos em Marcos e também em Lucas, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. E Jesus deixou 8 discípulos e chamou Pedro, Tiago e João para se distanciar um pouco e foi orar. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu eram aqueles que faziam parte desse grupo mais próximo de Jesus. Eles tinham acompanhado Jesus quando Jesus estava visitando a casa de Jairo, a filha de Jairo foi ressuscitada. Jesus permitiu somente eles 3. Lá no Monte da Transfiguração também, somente eles 3 subiram com Jesus e presenciaram a transfiguração de Jesus. Então eles eram aqueles mais próximos de Jesus, os mais íntimos de Jesus. Alford disse: toda a vida íntima de nosso Senhor deve ter sido contínua angústia e espírito. Ele era um homem de tristezas e familiarizado com a dor. Está falando isso com base em Isaías 53, um homem de dores, falando de Jesus, o Messias. Mas havia agora uma angústia extrema, agora estava no máximo da sua resistência. Por isso ele chamou Pedro, Tiago e João, aqueles amigos íntimos, para o acompanhar. A sua morte estava próxima. E então ele disse aos 3: vigiai comigo. Amigos íntimos são para essas horas de agonia. E então eles estão por perto, eles devem estar por perto para ajudar a proteger. Jesus queria que eles estivessem ali para protegê-lo, enquanto ele avançava um pouco mais sozinho, no escuro, para orar, que ninguém se intrometesse. Eles deveriam ficar vigiando para que ninguém atrapalhasse Jesus naquele momento de oração. Eles estavam ali para dar apoio, também por serem amigos íntimos de Jesus, para serem simpáticos com Jesus naquele momento de agonia. Mas era um momento de tristeza extraordinária. E por isso, amigos queridos são importantes nessa hora de tristeza e de agonia. E então Jesus diz: ficai aqui e vigiai comigo. Ele não disse: ore comigo. Ele só pediu para ficar e vigiar com ele. Como mediador, ele sozinho iria orar. Ele é o nosso mediador. Nós não precisamos orar com o mediador. Ele ora por nós. Jesus queria que eles ficassem ali por perto para vigiar com ele. E Jesus, voltando, os encontrou vigiando, dormindo. Os encontrou dormindo. Ele foi um pouco mais longe. Lucas diz que a distância de atirar uma pedra, uns 50 metros mais ou menos, Jesus entrou e ali estava clamando aquela oração: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ao retornar, pergunta a Pedro, mas veja que ele usa o plural: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Ele fala com Pedro, mas está se dirigindo a Tiago, a João, e assim também está se dirigindo a todos nós. Será que nós estamos vigiando
Ele os encontra dormindo. Lucas diz que eles estavam dormindo de tristeza. Quantos de nós já passamos por isso? Esse momento de tristeza, tanta tristeza que passamos, a tristeza é tão grande, é tão aflitiva, que o nosso escape é o quê? Dormir. E Lucas diz, eles estavam dormindo, eles estavam sentindo tristeza, porque Jesus tinha falado que prestes estava para morrer, para ser preso, iria deixá-los. E então eles estão o quê? Tristes. É essa a razão do sono deles. E eles estão percebendo o perigo, e isso os levou a um sono pesado, os levou a dormir. Também Jesus fala, não pudesse vigiar comigo 1 hora. Em geral, Jesus não está querendo dizer assim exatamente um tempo todo cronológico, mas aquele tempo que ele ficou orando na primeira vez, que não foi um pequeno tempo, deve ter sido um tempo considerável ao ponto de eles pegarem no sono e dormirem até que Jesus voltasse. E Jesus só queria que eles vigiassem. O que é vigiar? Ficar acordado. É ter uma agilidade mental. Se alguém se aproximar, para não deixar incomodar Jesus. Mas eles dormiram, um sono pesado. Nós encontramos depois que Jesus voltou para o céu, e nos escritos desses apóstolos, como Mateus, por exemplo, o registro de várias vezes a expressão vigiai, vigiai. Eles ficaram impactados com essa mensagem de Jesus, dizendo para os crentes em todo tempo, vigiai, fiquem acordados, fiquem com a mente atenta sobre o que está acontecendo, para que não sejam pegos de improviso. Mateus 24, 42, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Paulo escrevendo em Tessalonicenses 5, 6, não durmamos, quer dizer, devemos vigiar, não dormir espiritualmente como os demais estão, vigiemos e sejamos sóbrios. Em 1 Coríntios 16, 13, vigiai, estai firmes na fé, cuidado para não perder a fé, não cair no sono espiritual. Romanos 13, 11, já é hora de despertarmos do sono, a mesma ideia, manter a mente ágil, acordados. Colossenses 4, 2, perseverai em oração, velando nela em ações de graças. Isso tudo é vigilância espiritual. E o apóstolo Pedro, que recebeu aquela palavra de Jesus, mas nem a 1 hora, vigiastes comigo, quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 5, versículo 8, ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiar se refere então ao se manter acordado, espiritualmente acordado, com a mente ágil, perspicaz, entendendo tudo o que está acontecendo ao redor, para não entrar em tentação. Depois, outra quarta-feira, eu vou continuar desse ponto em diante. Hoje o ponto é vigilância. Devemos ficar sóbrios, vigilantes. Como diz Pedro, o diabo anda ao nosso derredor. Como nós vamos nos manter ágil, com a mente ágil, espiritualmente acordados, vigiando em todo o tempo, em todo lugar. Como fazemos isso? Com oração. E é o que estamos aqui fazendo. Perseverando em oração, velando em ações de graças. Já fizemos isso no primeiro período de oração, dando graça ao Senhor pelas bênçãos, louvando o Senhor. Vamos continuar fazendo isso. Perseverando em oração. Porque 1 hora de oração vale muito, vale muito. Vale mais do que 1 ano de estudo, onde não há fervor, onde não há meditação, onde não há comunhão com Deus. 1 hora só de oração vale mais para a nossa alma alcançar a vitória sobre a paixão, sobre o pecado, sobre o conflito, sobre qualquer coisa. Uma oração fervorosa, uma oração sincera. Que Deus nos ajude a manter vigilantes em oração,
com sinceridade e com fervor, em todo o tempo. Amém. Amém. E como diz o hino, vamos sempre dizer que orar é uma hora bendita. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração, sobrepuja toda dor, traz auxílio do Senhor em tempos de perturbação. Na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor.